Oi, pessoal! Nós estamos aqui no nosso canal novamente para falar sobre o nosso livro, De Lá para Cá, um jeito inovador de viver com autonomia. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho como foi que surgiu a ideia da escrita do livro e como foi que a gente chegou a concretizar esse desejo. Na realidade, assim, a Analice sempre falava de escrever a nossa história, escrever as coisas que a gente vivia, escrever o nosso processo de construção de autonomia, escrever. E aí ela falava, um dia a gente vai escrever um livro, E eu achava muita graça disso, né? Porque para mim isso não era algo ainda que poderia ser concretizado. E aí, assim, por que escrever um livro? Então, era uma forma de registrar as coisas que a gente vivia, os momentos que a gente vivia e os processos importantes do nosso trabalho. Alguns temas que nós abordamos neste livro é a nossa relação com jovens, a nossa relação com as famílias, né, e a construção junto com elas sobre a autonomia de seus filhos, né? Falamos também um pouco sobre nossa metodologia, mas o nosso livro ele não é um livro técnico, tá? Nós não entramos assim diretamente na metodologia. Contamos também algumas histórias que deram certo, as que deram, coisas engraçadas que a gente viveu. E falamos de profissionais que estiveram na nossa estrada e nós também escrevemos, comentamos um pouco sobre esse processo de escrita, né, Rose? Isso, a gente começou a escrever o livro um pouco antes da pandemia. A gente tem uma pessoa que nos auxilia em todas as nossas escritas, então tem um outro conteúdo nosso que é as cartinhas, ela nos ajudou e ela ajudou a gente também com relação ao livro. E aí, então, mas aí na sequência veio a pandemia e a gente estava em momentos de vida, assim, vivendo momentos de vida muito diferentes, antagônicos até, né? Eu estava aí, né, no momento de um novo casamento e a Analice estava vivendo aí o processo de uma doença do irmão dela. Então, assim, durante esse período, além da gente estar vivendo as dúvidas, as incertezas com a pandemia, a gente também estava com questões pessoais e que demandava, né, a escrita demandava esse estar integralmente nosso e muitas vezes isso não acontecia. Então, a gente parava de escrever, precisava dar um tempo, retomava tudo, né? Às vezes não ficava as coisas do jeito que a gente queria. Cada vez que a gente lia, a gente ia mudando. E escrever, assim, eu acho que para mim, quando a gente estava escrevendo, ou quando a gente lia um capítulo já pronto e tal, assim, a gente conseguia viver tudo aquilo que estava escrito ali, né? Então, quando a gente conta uma história que a gente viveu com uma determinada pessoa, era reviver aquele momento, né? Então, muitas vezes a gente revivia aquele momento com muita alegria e muitas vezes a gente revivia aquele momento com muita tristeza, né? Com muita dor assim, no coração. Porque quando a gente fala no livro, por exemplo, da pandemia, da casa que a gente tinha, de como assim, a gente se desfez de tudo aquilo, né? Como foi doído, né? A gente reviver, né? E colocar ali esse momento difícil. Ao mesmo tempo, assim, a gente comemorava quando a gente lia algumas coisas, por exemplo, do Lazer Mais, que é uma vivência que a gente tem e que a gente conta no livro, como que era legal, né? A gente, olha como a gente viveu coisas bacanas, coisas importantes, né? Nós rimos e choramos, né? Exatamente. Tem isso. Então, e aí assim, esse livro, ele vem para mostrar para outras pessoas e para incentivá-las a seguir, né, esse caminho da inclusão e da autonomia de pessoas com deficiência intelectual. Esse é o nosso
esse foi o motor, né, para a gente escrever, né, a gente mostrar que nós conseguimos, né, nós ainda estamos aí no caminho, mas a gente conseguiu muita coisa também. Eu acho que é assim, a gente transformou muito, né? A gente conta todo esse processo porque são 20 anos, né, de história. Então a gente conta todas essas transformações que a gente foi vivendo. As coisas não foi assim, não tem o bolo, né? Não tem o bolo pronto. A gente foi realmente assim, fazendo a receita do bolo, errando o bolo, acertando o bolo de novo, acertando os detalhes, o açúcar, as pitadas de sal que precisava, para a gente chegar no momento e dizer, não, é assim que a gente quer trabalhar a autonomia, né? A gente aprendeu muita coisa, né? A gente assim, teve que fazer curso, a gente foi fazer, né, supervisão, né? Assim, porque muitas coisas vinham da nossa cabeça, mas a gente precisava aprofundar um pouco, fundamentar um pouco. Isso também a gente fala no livro, né? Um pouquinho de onde vem essa forma da gente trabalhar, né? Em quem que a gente se baseou, no que a gente acredita, né? Isso assim, o livro está aqui, mas nós estamos aí, né? Continuamos nos estudos, continuamos atendendo, então é algo, né, que segue. Se você tivesse que falar, isso me veio agora na cabeça, se você tivesse que falar de um capítulo, assim, qual foi o capítulo para você, assim, que mexe, assim? Ou que mexe, ou que te agradou mais, assim, de escrever, ou que, sei lá. Eu acho que a relação com as famílias, né? Os jovens são fantásticos, né? A nossa relação com eles é algo nosso, né? Deles, é uma construção, mas o nosso trabalho, se a gente não tiver essa conexão com a família, é muito difícil a gente atingir qualquer objetivo, né? Qualquer objetivo a gente não chega. E das famílias também. Então, essa relação, né, de confiança com essas famílias, um retorno delas, a amizade, né, que acaba acontecendo. É isso. Então, gente, a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau!